Olá, meus queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos ao 13º episódio do nosso Arco Podcast. Meu nome é Gabriel Marques, sou membro do Centro Internacional de Adoração e Missões, no Rio de Janeiro, dos meus apóstolos queridos Alexandre Macedo e Rita de Cássia, aqui no Engenho da Rainha. Esse podcast também é um oferecimento em parceria com o CETERJ, o Seminário Teológico do Rio de Janeiro, liderado pela minha querida professora Tamara. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de um dos grandes perigos dos nossos dias. Há um tipo de sofrimento que nós nos submetemos que não nasce de um tipo de perseguição, mas da comparação. É quando a nossa alma começa a medir o que Deus está fazendo na nossa vida pelo tamanho do que viu acontecer na vida do outro. É quando a pessoa deixa de discernir propósito e passa a medir aparências. E talvez uma das maiores dores da geração atual seja justamente essa, a incapacidade de suportar o processo, porque tudo ao redor foi reduzido a resultado, repercussão, número, algoritmo, evidência imediata de algo. Mas o reino de Deus nunca funcionou por essa lógica. O céu não trabalha com a ansiedade da performance. O céu trabalha na dimensão da eternidade. E nós vamos usar como principal base desse estudo a vida de um homem chamado Estevão, que entra em cena em Atos como um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, cheio de graça e poder, e ainda assim o seu caminho não culmina em uma grande multidão ajoelhada diante de um avivamento, como aconteceu na pregação de Pedro, lá em Atos 2. Pedro prega e 3.000 almas se convertem, enquanto Estevão prega e é assassinado, martirizado. Uma leitura apressada desses textos diria que um teve êxito e o outro fracassou. A nossa leitura carnal diria que um gerou fruto para o reino e o outro apenas perdeu a vida tentando. Mas essa é exatamente a armadilha da comparação no reino de Deus. Ela enxerga o evento, mas não enxerga os desdobramentos desse evento. E a Bíblia apresenta Estevão com uma dignidade rara. Lá em Atos 6, estava acontecendo um problema que era o seguinte: tinha uma turma entre os judeus que eram chamados helenistas, que se refere a judeus que adotaram a língua grega e parte da cultura grega. Eles eram judeus legítimos, por nascimento ou por descendência, mas viviam fora de Israel, na diáspora, ou haviam sido profundamente influenciados pela cultura grega. Então nós tínhamos os judeus hebreus, que eram os que viviam em Jerusalém, na Judéia, falavam o aramaico e estavam mais ligados à tradição hebraica, e os judeus helenistas, que acabavam sendo vistos pelo outro grupo como menos tradicionais. E aí, pessoal, a gente pode entender que certamente tinha ali uma tensão cultural de quem era mais judeu do que o outro. E nesse contexto todo, os helenistas começaram a reclamar que as suas viúvas estavam sendo preteridas, estavam sendo negligenciadas ou prejudicadas na distribuição diária de alimentos. Então os apóstolos decidiram o seguinte: olha, não dá para a gente ficar resolvendo esse tipo de problema o tempo todo. Vamos levantar 7 homens cheios de Deus, homens de caráter, para cuidar desses assuntos menores, enquanto a gente se dedica à oração e ao ministério da palavra. E essa história se desenrola no capítulo 6 de Atos, do versículo 1 ao 6. E eu queria ler com vocês o desfecho disso, a partir do versículo 5, que diz assim: o parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, que, orando, lhe impuseram as mãos. Então, pessoal, Estevão é destacado nessa lista aqui, não por ter carisma, mas por conta do seu testemunho, sua sabedoria, sua plenitude espiritual, enfim. Ele não foi improvisado ali naquele contexto, mas ele foi uma resposta madura a uma necessidade real e honesta
né, ele foi uma resposta para aqueles que estavam sendo esquecidos ali de alguma forma. Depois disso, alguns homens da sinagoga judaica, daquela turma dos fariseus, que perseguiram o ministério de Jesus, eles começam também a perseguir Estevão, com questionamentos de todos os tipos, com calúnias, com mentiras, com falsas testemunhas dizendo que Estevão blasfemava contra Moisés. Então Estevão, que era um cara que vivia ali, né, para o ministério de Deus com total integridade, agora ele se via sendo vítima de uma perseguição que aos olhos humanos era injusta. E aí, lá no seu discurso de defesa, né, aquilo é uma verdadeira releitura da história de Israel completa, mostrando como Deus foi rejeitado repetidas vezes pelos próprios que deveriam reconhecer a visitação divina de Jesus, ou seja, daqueles que estavam acusando Estevão. E Estevão não fala aquilo para produzir aplauso ou qualquer tipo de mídia favorável da época. Ele falava para revelar a verdade. E a verdade, quando confronta a idolatria do coração, quase sempre custa caro. E no caso dele, custou a própria vida. No fim do discurso, ele é arrastado para fora da cidade e apedrejado. Então o texto registra um detalhe interessante, que uma leitura talvez superficial pode tratar como uma mera informação ou coincidência, mas que carrega um peso espiritual profundo. O versículo 58 de Atos 7 revela que as testemunhas do apedrejamento de Estevão colocaram as vestes dele aos pés de um jovem chamado Saulo. Então, pessoal, o livro de Atos ele foi escrito por Lucas, o mesmo autor do Evangelho de Lucas. E no capítulo 8, versículo 1, Lucas mostra que Saulo estava consentindo na morte de Estevão. E lá em Atos 22, o próprio Paulo, já convertido, confirma que ele esteve presente e aprovou aquele momento ali, guardando as vestes de Estevão. E o texto não trata isso como um cenário neutro, trata como uma marca. Saulo não estava apenas observando um mártir morrer, ele estava sendo introduzido sem perceber na graça que mais tarde derrubaria ele do cavalo. Então, a palavra grega usada nesse texto para vestes exteriores, para vestes, né, de Estevão, é imatia ou imátia, e remete ao manto, à capa ou agasalho externo. E na linguagem bíblica, a capa nunca é apenas um tecido. A capa pode representar cobertura, identidade, condição, autoridade, transição. Em vários momentos da Bíblia, a capa é algo que marca uma estação na vida de alguém. O profeta Elias lança sua capa sobre Eliseu quando ele estava sendo levado aos céus numa carruagem de fogo, como sinal de chamado e transferência de responsabilidade. Em outras passagens, a gente vai ver que rasgar as vestes carrega esse simbolismo de ruptura, de luto, de humilhação ou rendição, entrega, enfim. A capa, então, né, ela é mais do que proteção contra o frio. Ela fala daquilo que cobre a vida de alguém e também daquilo que expõe a direção de uma pessoa diante de Deus. Com Estevão, essas vestes lançadas aos pés de Saulo se tornam um testemunho silencioso de que aquele fariseu ali, aquele jovem fariseu Saulo, estava consentindo no derramamento de sangue de um justo. Mas o que ele não sabia é que aquele sangue não seria esquecido pelo céu. E há uma beleza um tanto quanto terrível, mas ao mesmo tempo soberana nesse ponto aqui, né? Estevão não viu o resultado imediato ali da sua fidelidade, mas ele viu uma coisa interessante que eu acho que teve um valor maior para ele. Ele viu os céus abertos sobre ele e Jesus ao lado de Deus Pai. Então, esse homem não acompanhou o futuro de Saulo, mas Deus acompanhou. Estevão não imaginou que a sua morte seria uma porta para a expansão da igreja, mas foi exatamente isso que aconteceu. A perseguição que se levantou após a morte dele espalhou os discípulos ali por toda parte, e o que parecia esmagar a igreja acabou, na verdade, espalhando a palavra.
O Evangelho atravessou fronteiras e alcançou regiões antes não alcançadas, e a própria história de Saulo se tornou uma das maiores evidências de que Deus escreve de maneira invisível antes mesmo de escrever de maneira pública. O homem que consentiu lá na morte de Estevão seria mais tarde o apóstolo que levaria a mensagem aos gentios, a nós aqui, né? E chegasse a todos que estamos aqui agora. Estou falando do apóstolo Paulo. O perseguidor se tornaria o pregador. O consentimento com a morte de um servo se tornaria um instrumento de uma nova era missionária na igreja. E é por isso que a expectativa precisa ser tratada com muito temor, porque ela nos ensina a exigir de Deus um tipo de resultado que Ele nunca prometeu nos nossos termos. Muitas vezes, quando alguém olha para uma vida como a de Estevão, pode se perguntar: onde está o sucesso desse homem? Mas essa pergunta, ela já nasce de um lugar errado. O sucesso no reino não é apenas visível, não é apenas numérico, não é apenas imediato, mas é frutífero no tempo de Deus. Há sermões que alcançam 3.000 num dia, e há sermões que não alcançam ninguém de imediato, mas atingem o céu de uma forma tão profunda que Deus usa aquele sangue para mover toda uma era. Então, comparar as duas coisas como se uma anulasse a outra, né, é diminuir o modo como o Espírito trabalha. E aí, meus irmãos, caminhando um pouco mais adiante, né, quando Jesus alimenta a multidão em duas ocasiões diferentes, através da multiplicação dos pães, essa mesma lógica celestial, essa mesma pedagogia, ela aparece. Porque na primeira multiplicação, você pode ver em Marcos capítulo 6, versículos 34 a 44, ele alimenta 5.000 homens. Na segunda multiplicação, já em Marcos 8, de 1 a 9, ele alimenta 4.000. Em ambas as ocasiões, sobra pão. Mas o Evangelho faz questão de registrar que eram cestos diferentes. E aqui eu tenho certeza que muito pouca gente imaginava isso, ou sequer ouviram alguma vez na vida alguém pregar sobre isso. Na primeira multiplicação, sobram o quê? 12 cestos cheios. E na segunda, sobram 7 cestos cheios. Mas no grego, a gente lê que sobraram na primeira multiplicação 12 kófinos cheios de pão. E no outro, 7 espíris cheios, ou spiris cheios. São palavras gregas. E na primeira multiplicação, kófinos indica um cesto menor, mais comum no uso cotidiano. E na segunda multiplicação, spiris, ou spiris, aponta para um cesto maior, mais robusto, do tipo usado para transportar maior volume. E esse detalhe ensina uma lição poderosa para os discípulos ali presentes e para nós aqui também. O mesmo Senhor que provê para uma multidão de uma forma, provê para outra multidão de outra forma. A quantidade de pães muda, o tipo de cesto muda, o contexto muda, mas a fonte não muda. É Ele quem multiplica aquilo que vai dentro de cada cesto. E cada cesto tem a medida exata para cumprir um propósito específico. Não tem espaço para o cesto menor se sentir inferior ao cesto maior, porque não é grande. Não tem espaço para que o que canta ou toca menos se sentir inferior ao que toca ou canta muito ou mais. Não tem espaço para quem só prega numa célula para 12 pessoas se sentir inferior a um pregador de cruzadas missionárias que prega para estádios lotados. No fim, todos são cestos usados pelo mesmo Cristo, carregando do mesmo pão para matar a fome de pessoas em contextos diferentes. E essa diferença entre os cestos também confronta a nossa mania de comparar o incomparável. Existem situações em que Deus trabalha em ambiente mais judaico, mais imediato, mais reconhecível, como nos 5.000. E há situações em que Deus trabalha em outro contexto, mais amplo,
mais diverso, mais expansivo, como nos 4.000. Há uma leitura muito coerente de que os 2 milagres apontam para dimensões distintas do ministério de Jesus e para a abrangência do reino, que não se limita a um único grupo. Por isso que eu falei que Deus trabalha às vezes em ambientes mais judaicos e em outros momentos mais amplos. A gente tem 12 cestos na primeira multiplicação, representando ali a casa de Israel e as 12 tribos. E depois, na segunda multiplicação, a gente tem 7 cestos, representando a totalidade do mundo, das igrejas que viriam a seguir com os apóstolos e que nos representa de modo geral. Mas o ponto central, porém, é ainda mais simples e mais profundo. Jesus supre plenamente em cada cenário. Se sobrou em cestos pequenos ou em cestos grandes, o que permanece é que não faltou nada, nunca faltou. O milagre não foi menor nem maior em valor, foi adequado ao propósito de Deus em cada ocasião. E essa é uma chave poderosa para nos curarmos de uma vez por todas das comparações, porque comparar é pegar o cesto do outro e dizer que o meu deveria ter o mesmo formato. Comparar é exigir que o agir de Deus em mim tenha a mesma aparência que ele teve no outro. Comparar é me permitir entristecer, porque o número de pessoas que eu impactei aparentemente foi menor do que o do outro irmão. Mas o Senhor não está preso a formas. Mais uma vez, eu lembro de ter falado lá nos primeiros episódios sobre Deus não ter formas de bolo de agir. Ele tem formas. Isso eu aprendi com um grande amigo, Alisson, que me acompanha também no ministério. Ele está comprometido com o propósito. E o propósito, às vezes, parece pequeno aos olhos humanos. Por exemplo, uma capa aos pés de Saulo parece pequeno. Um mártir sozinho diante de uma multidão parece pequeno. Um pregador morto antes mesmo de ser celebrado parece pequeno. Mas o céu vê a história completa. O céu vê a história inteira. O céu sabe que aquela capa estava num caminho que culminaria em um encontro no caminho de Damasco. O céu sabe que aquele sangue seria uma semente. E o céu sabe que aquilo que o homem chamou de fim era na verdade o início. E Saulo, que guardou as vestes, foi derrubado por uma luz. Estevão, que olhou para o céu, viu os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Tem uma simetria aqui nisso, né? Um olha para o céu em meio ao apedrejamento, o outro cai no chão por causa da luz poderosa da glória de Deus que veio do céu. O um entrega o seu espírito, o outro é interrompido no caminho por Jesus e para ser direcionado mais à frente a receber o Espírito. Um parecia perder tudo e o outro parecia que tinha tudo nas mãos, mas no final o que fica evidente é que Deus estava conduzindo os dois para dentro de uma história maior do que a visão humana poderia alcançar. Por isso, meu irmão, não despreze os processos silenciosos. Não chame de fracasso aquilo que o céu está usando como semente. Não interprete a ausência de aplauso como ausência de valor, a ausência de plataforma como ausência de altar. Não compare sua história com a história alheia, como se Deus fosse obrigado a agir igual com todo mundo. Existem vasos que pregam para multidões, e existem vasos que, morrendo, abrem caminho para multidões ainda maiores no futuro. E há fidelidades que colhem números, há fidelidades que colhem destinos, e há obedientes que não vão ver tudo o que geraram nessa terra, mas verão na eternidade aquilo que semearam com lágrimas. O perigo da comparação é que ela sempre tenta te roubar o altar e te colocar num tribunal. Ela te faz olhar para a vida do outro como medida da sua e, sem perceber, te torna injusto com a própria graça que Deus derramou sobre você. Estevão não precisava ser Pedro para ser útil. Pedro não precisava ser Estevão para cumprir o propósito que lhe foi dado. Jesus não alimentou multidões da mesma maneira por capricho. Ele revelou que a suficiência dele não depende da repetição do formato, do número, do tamanho do vaso, mas da fidelidade do caráter. O reino não é uma fábrica de cópias. O reino é um governo de propósito.
Então, quando você olhar para a sua história, lembre-se que nem todo fruto aparece no mesmo dia em que a semente é lançada. Lembre-se que algumas das coisas mais poderosas que você fez por amor a Cristo talvez tenham parecido pequenas aos olhos de alguém, mas foram registradas no céu como parte de uma obra muito maior. Lembre-se de que até mesmo uma capa aos pés de Saulo pode estar ligada a um futuro apóstolo dos gentios. Lembre-se de que Deus sabe transformar a aparente derrota em avanço, a aparente perda em expansão, a aparente silêncio em um testemunho vivo. E mais do que tudo, lembre-se disso: todo esforço feito em favor do reino é uma semente. E sementes no reino não voltam vazias. Elas podem demorar a romper o chão, mas elas não falham na mão de Deus. Tome você hoje aí a decisão de se tornar uma boa terra, para que a semente dessa palavra que está sendo plantada no seu coração faça raízes e que você se livre de toda comparação humana, toda mágoa, toda ferida feita por conta da comparação. Você é único, meu irmão. Você é única, minha irmã. E o propósito que Deus vai cumprir através da sua vida é infinitamente maior do que tudo aquilo que você conseguiu pensar ou imaginar. Então quero orar por você nessa hora. Feche seus olhos. Pai, aqui está o meu irmão, a minha irmã, que entendeu hoje de uma vez por todas que os resultados mensuráveis na performance do outro não tem nada a ver com o propósito da eternidade reservada para nós, antes mesmo de a gravidez que nos trouxe ao mundo fosse concebida. Nos dê força para não sucumbirmos à cultura dos algoritmos. Não importa se o que estamos fazendo está alcançando apenas um, ou aparentemente ninguém, como deve ter passado pela cabeça de Estevão enquanto ele estava sendo apedrejado. Mas eu tenho certeza que isso não fez a menor diferença para Estevão, porque os olhos dele estavam fixados em ti e em Jesus ao teu lado. Nada mais importa quando os nossos olhos te contemplam na beleza da tua santidade. Erga esse meu irmão, essa minha irmã, que hoje está sendo lançado através deste podcast na direção do destino profético que o Senhor tem para a vida dele. É o que eu te peço nessa hora, em nome de Jesus. Amém. É isso, meus irmãos. Se você gostou, encaminhe esse episódio para os seus amigos. A comparação é um dos males do século e não atinge só quem é cristão. Então comenta aqui embaixo se você foi tocado por essa palavra, porque isso é muito importante para mim, tá bom? Então um grande abraço, fica com Deus e até o próximo episódio. Tchau, tchau.